Oi, turma, tudo bem? Então, na aula de hoje, eu vou dividir essa aula para vocês em duas partes. Uma em que eu vou falar mais um pouquinho do Gonçalves Dias, mais especificamente do poema Jucapirama, e falar um pouquinho das respostas que vocês me deram naquele exercício que eu dei para vocês. E depois, na segunda parte, eu já vou entrar na segunda geração do romantismo. Então vai ficar assim dividida a nossa aula agora, nesse vídeo, tá? Então, para falar do Jucapirama, eu só vou retomar uma coisa. São dois os poetas importantes da primeira fase do romantismo no Brasil. É o Gonçalves de Magalhães, que inicia o romantismo com suspiros poéticos e saudades, mas ele não teve grande importância na cena romântica, na mudança que o romantismo causa com a sua tentativa de liberdade poética e rompendo com alguns paradigmas clássicos. Então, o poeta por excelência do romantismo vai ser o Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias, ele tem grande importância, ele escreveu muita poesia histórica, indianista, poesia de amor, vocês viram, e poesia saudosista, ufanista, falando da terra, dessa terra completamente idealizada. Então a idealização na poesia, ela está presente na obra do Gonçalves Dias, tanto quando é poesia de amor, tanto na poesia indianista. Mas por que eu quero falar do Jucapirama para vocês? Eu sei que alguns de vocês pesquisaram a história, mesmo porque fazia parte de uma das questões. Então, já respondendo uma das questões. Mas existem coisas do Jucapirama que são muito importantes. O Jucapirama é um dos textos mais importantes do Gonçalves Dias e ele cai em muitos vestibulares, inclusive no da UEM. A UniOeste cobra esse texto em específico. Então, eu vou fazer um apanhado da história e das vozes e do ritmo que ecoa nessa narrativa específica. Então, o Jucapirama ele tem algumas características que é, primeiro, a voz. Existe uma mistura de vozes no poema Jucapirama, que é a mistura entre a voz lírica e a voz narrativa. Se você pegar o Jucapirama, você vai ter dificuldade de falar se é um poema ou se é um texto narrativo. E aí, essa dificuldade ela é proposital para o romântico, porque o romântico ele não queria ver as coisas como estanque. Então é lírico, narrativo, narrativo. Não. Para o romântico, há a possibilidade de romper com esses paradigmas de gênero. Logo, essas duas vozes elas são propositais, elas acontecem na poesia. Que é a voz daquele narrador que fala o acontecimento. É uma voz narrativa de alguém que presenciou. No final a gente fica sabendo que é um integrante da tribo Timbira que presencia a cena. Qual é a cena que acontece, que é narrada objetivamente? Ela começa da seguinte forma: no meio das tábuas de amenos verdores, cercados de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas cortes assombram na mata de imensa extensão. Ou seja, a gente já tem um cenário, certo? A gente tem as matas cercadas por troncos, cobertas por flores, tudo isso organiza uma ambientação. E essa ambientação, ela é própria do gênero épico. Eu estou contando algo. Então, naquelas tábuas, naquela floresta, existem os timbiras. Né? Quem são os timbiras? São todos timbiras guerreiros valentes. Seu nome lavoa na boca da gente, com dom de prodígio, glória e terror. Isso é completamente a idealização da tribo Timbira. Valentes, guerreiros, fortes, que causam medo na tribo vizinha. No centro da taba, e aí ele já vai seguindo, ele vai falar assim: no centro da taba se estende um terreiro,
onde ora se aduna o concílio guerreiro. De tribo senhora, de tribo serviço, os velhos sentados praticam de outrora, e os moços inquietos que a festa enamora derramam-se em torno do índio infeliz. Existe um índio e existe um círculo de pessoas que estão organizadas para decidir qual vai ser o destino desse índio. E esse índio é quem? É o Ijuca Pirama, que veio da tribo Tupi para essa tribo no meio dessa festa e perdeu, foi capturado pelos vem o índio, esse índio da tribo Tupi, ele é capturado pelos da tribo Timbira e feito de prisioneiro. E como ele parece ser um guerreiro valente, os da tribo Timbira vão dar a chance, dar a voz para que ele faça o seu canto de morte. E se lhes parecer forte o suficiente, eles vão praticar o ato de canibalismo, que é comer esse índio. Eu vou fazer uma pausa para dizer que essa voz narrativa, ela está muito relacionada com o desejo e uma iniciativa do Gonçalves Dias, que é trazer para a poesia dele também uma voz científica. Ele pesquisava de fato a história da nossa cultura indígena, as suas práticas culturais, e ele trouxe então para a poesia dele, claro que o olhar dele de alguém que está no continente, que tem uma perspectiva a partir do continente europeu, uma visão de mundo ocidental, ele traz isso também para a poesia, mas o que importa para a gente é ver como essa voz dessa ciência, desses traços históricos, ela aparece. E um fato importante também é que às vezes nos parece muito exótico a cultura do outro, e a gente não tá aqui para fazer julgamento moral, e a poesia também não tá para fazer julgamento moral. Ah, mas ele vai comer o índio. Não é isso, ele tá contando uma perspectiva cultural que pode parecer estranha pra gente, talvez seja, não estou discutindo isso, mas dá um exemplo, né? Tem um meme agora que é muito engraçado, olha só. Que a gente está usando para tirar sarro das pessoas, para falar assim, ah, fica agindo assim, que você vai ter isso, então, como fim, né? É quase como uma forma de punição. Isso vem de um grupo da África que estabeleceu essa forma de homenagear os seus mortos. Claro que o menino de 20 anos que morre lá, ele não recebe esse tipo de festa, porque não é alegre, é triste. Mas um senhor de 60 anos, a expectativa é 63, um senhor de 60 anos que morre, a família deseja fazer uma festa para homenagear e agradecer pela vida dessa pessoa. Então lá, pessoas, elas são contratadas, elas fazem coreografia, inventam coreografias, não é essa música de fundo, para dançar. Então são coisas que nos parecem estranhas, mas não cabe a gente julgar moralmente a determinada situação, né? E aí esse índio guerreiro, ele faz o seu canto de morte. E olha só, ele dá tudo, ele dá o que ele tem e o que ele não tem para que o canto dele seja aceito como um canto de um guerreiro realmente valioso, porque isso era importante para ele. Porque se eles virassem e falassem assim, você não merece passar por essa prática de canibalismo, para ele ia ser a derrota. Entendeu como é diferente? E aí ele fala assim, e é uma das partes mais bonitas, eu acho, da literatura brasileira. Ele fala assim, meu canto de morte guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante que agora anderrante, por fado inconstante guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte guerreiros ouvi.
Já vi cruas brigas de tribos e migas, e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendaces senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. Andei longe terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos visamorés, vi lutas de bravos, vi fortes escravos, de estranhos e navos calcados ao pé. Meu pai ao meu lado, já cego e quebrado, de penas ralado, firmava-se a mim. Nós ambos mesquinhos, por ínvios caminhos, cobertos de espinhos, chegamos aqui. O velho, no entanto, sofrendo já tanto, de fome e quebranto, só queria morrer. Não mais me contento, das matas embrenho, das frechas que tenho me quero valer. Então, forasteiro, caí prisioneiro de um troço guerreiro com quem me encontrei. O cru de sossego do pai fraco e cego, enquanto não chego, qual seja dizei? Era eu o seu guia na noite sombria, só a alegria que Deus lhe deixou. Em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava, que filho lhe sou? Ao velho coitado de penas ralado, já cego e quebrado, que resta? Morrer? Enquanto descreve o giro tão breve da vida que teve, deixai-me viver. Não vil, não inavo, mas forte, mas bravo, serei vossa escrava que virei ter. Guerreiros não coro, do pranto que choro, se a vida deploro, também sei morrer. O guerreiro tupi, o que ele faz? Ele decide que ele vai fazer o canto, vai mostrar o tanto que ele é forte, mas no final do canto dele ele fala assim, mas eu tenho um pai que tá cego, eu deixei no meio da mata, se eu não for lá cuidar dele, como que ele vai viver? Ele vai morrer. E ele estava chorando, falando isso, pedindo para os timbiras libertá-lo. Para os timbiras, diferente para o Gonçalves Dias, para nossa visão de mundo, que lindo, ele quis salvar o pai, não é assim que a gente pensa? Só que para os timbiras isso é um ato de fraqueza. Ele foi fraco, ele foi medroso, e os timbiras falam assim, és livre, parte. Aí ele fala que voltará, e o timbira fala, não precisa voltar mais, parte. E ele vai, e quando ele chega onde o pai dele tá, ele chega e esquece de tirar os adornos que ele tá usando pro sacrifício, né? E o pai coloca a mão nele, né? Coloca a mão assim na cabeça e vê que ele tá com os adornos e fala assim, o que aconteceu? E o filho fala que ele foi capturado, então, pela tribo Timbira, mas que ele saiu, né? Ele não conta que ele pediu para sair, ele fala que saiu. E o pai fala assim, vamos comigo, vamos lá resolver isso. E o pai chega para a tribo Timbira e pede para que eles retomem o ritual, né? Ele fala assim, por amor de um triste velho, que ao termo fatal já chega, vós guerreiros concedestes a vida a um prisioneiro, ação tão nobre vos honra. Nem tão alta cortesia viu jamais praticada entre os tupis, e mas foram senhores em gentileza, e etc. E ele vai falando, fala, nossa, nunca vi, vocês foram maravilhosos, etc. O chefe da tribo Timbira fala pro pai que o filho dele chorou e não conseguiu e não terminou seu canto e que pediu para ser libertado. Aí o pai fica furioso, fica nervoso e joga todos os tipos de maldições pro filho. Ele fala assim, tu choraste em presença de morte? Na presença de estranhos choraste? Não descendo o covarde do forte, pois choraste, meu filho, não és. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presas de via amorés. Possa tu, isolado na terra, sem arrimo, sem pátria vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz, ser da gente o espectro execrado, não encontres amor nas mulheres, teus amigos, se amigos tiveres, tenham alma inconstante e falaz. Então ele fala assim, você que descumpriu com a nossa cultura, você que abandonou o ritual, as nossas práticas, você vai andar como um errante no mundo,
Ou seja, você nunca vai ter um lugar de parada, você nunca vai ter uma casa para voltar, você nunca vai ter amigos para visitar, você vai estar sempre andando sem destino, que é uma das piores coisas que alguém pode desejar para outra pessoa. Você não vai ter amigos, não vai ter mulheres, não vai ter nada. Você vai ser sozinho. Com isso, o menino fica muito triste, o índio, guerreiro, e ele inicia uma luta, uma batalha com a tribo Timbira. E nessa batalha que ele luta com todos e derruba todos os índios daquela tribo. Ao terminar a guerra, ele cai morto junto ao pai. E aí o narrador, né, que tem uma voz narrativa, que é que eu falei, junto com a voz lírica, esse narrador vai terminar falando assim: um velho Timbira, coberto de glória, guardou a memória do moço guerreiro do velho Tupi. E à noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente: meninos, eu vi. Eu vi o brilhoso no largo terreiro cantar prisioneiro seu canto de morte que nunca esqueci. Valente como era, chorou sem ter pejo. Parece que vejo o que tenho na história diante de mim. O que acontece aqui? Que é muito importante vocês perceberem que eu fui falando ao longo da explicação. O Gonçalves Dias fez uma pesquisa, mas ele imprimiu valores no guerreiro da tribo Tupi que são próprios da nossa cultura e não da cultura deles. E por isso o conflito foi gerado. E eu acho que isso é muito característico do que virou, né, essa miscigenação, essa nossa cultura, que é uma cultura que traz muito essa relação, né, essa relação de dominação, de ter que acatar aquilo que vem de fora, mas que ao mesmo tempo traz ainda resquícios da nossa descendência, da nossa origem aqui, né? Vou trazer para vocês, tá bom? Vamos pro próximo, que é Álvares de Azevedo.